de vida, é noite de gratidão, é noite de alegria, é noite de compartilharmos, Senhor, o teu milagre. E te diz, Pai, obrigado, pois até aqui tu tens nos ajudado, tu és fiel, por isso nós te amamos e te aplaudimos bem forte, aleluia, e misturamos com glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. O nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Você pode levantar suas mãos e dizer aquilo que parecia. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, vamos, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me. Sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito. O acontecido foi no dia 24 de dezembro, na véspera do Natal. Eu estava, na época era minha namorada ainda, Chelsea, que está ali atrás comandando o projetor. A gente ia fazer uma fotografia juntos pela manhã e a gente saiu normalmente, beleza, tudo uma maravilha. Quando foi à tarde eu estava na casa dela almoçando e por incrível que pareça, gente, eu ia pedir a minha namorada em noivado nesse exato dia. E eu estava indo comprar um buquê de flores para ela, para fazer o bendito do pedido.
e eu recebo uma ligação da pastora Sheila. Do nada. John, corre, tua mãe está morrendo. Eu não sei o que está acontecendo, ela está passando muito mal. Ela está morrendo. Ela chorando, já me ligando. E eu estava com um copo na mão, comecei a me tremer. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu falei, calma, onde ela está? Onde vocês estão? Como é que foi? Só corre para o Danilo. A gente veio aqui para o Danilo. Danilo Correia, né, para o SPA. E eu corri para lá. E quando eu cheguei lá, ela já estava na sala de emergência e de jeito nenhum queriam deixar eu entrar. Mas eu fiz questão de entrar, foi um maior barraco, digamos assim. Mas eu fiquei desesperado, meu Deus, é minha mãe. Quando eu cheguei lá, consegui entrar, e quando eu cheguei lá para ver ela estava totalmente torta. Né? E eu já na minha cabeça, meu Deus, isso é um AVC, cara. E aí eu conversando com os médicos lá, os médicos não queriam logo de cara que eu chegasse, né, perto dela para ver o que estava acontecendo, até para ela se assustar, vinha óbito, meu Deus, ninguém sabe o que poderia acontecer. Mas eu acredito que ela ouviu minha voz nesse momento e ela queria me ver. Ela pediu para me ver. E eu vi lá, os médicos falaram, olha, o que aconteceu no momento que está acontecendo, ela está tendo um AVC isquêmico. O que é um AVC isquêmico? Onde há a paralisação. Não há uma pequena lesão. Não tem exatamente o sangramento em si. Beleza. Chegamos lá, vamos pedir uma ambulância. A ambulância ainda demorou, acredito eu, que umas 3 horas para chegar. E ela lá, né, tomando remédio, a pressão dela não estava alta, por incrível que pareça, não estava tão alta, e ela ali toda torta, começou a chorar, meu filho, e eu tentando acalmar ela, e eu procurei manter o máximo forte possível para não chorar, para manter ela calma, e enfim, a bendita da ambulância chegou. Quando ela chegou, foi aquela correria para transferir ela para o 28 de agosto. E eu estava fazendo todos os trâmites, né, de pegar a documentação, assinar a papelada. E eu ia com ela na ambulância. E quando ela chegou na ambulância, por conta daquela movimentação toda, ela teve um outro AVC, o AVC hemorrágico. E ali em diante ela entrou em coma. O mais forte disso tudo, gente, foi que eu estava vendo toda a cena acontecer, né? E eu não queria desesperar mais ela para acontecer algo pior. E a minha irmã, que está aqui atrás, ó, dá oi para a galera. Ela estava preocupada e começou, mamãe. E ela acabou escutando a voz dela e começou a ficar emocionada. E foi então que ela teve o AVC hemorrágico. E nisso ela apagou. Eu já estava dentro da ambulância, já fecharam com tudo a porta da ambulância e já foram falando, olha, ela tá indo embora. E eu fiquei, meu Deus, eu sentado na frente, botei a mão na cabeça, Senhor, hoje não, por favor, não leva minha mãe hoje, por favor. Aí a médica pegou a lanterna do celular e já foi colocando no olho dela, e a pupila dela estava dilatando. E aí eu não sabia o que significava isso. Significava, gente, que ela estava começando a ter uma morte cefálica. Ou seja, ela teve uma lesão no cérebro e aquela lesão estava causando uma morte cefálica. Ou seja, uma morte cerebral. Entendeu? Essa morte cerebral, quando acontece, não tem o que fazer. Beleza. Vamos prosseguir. Nós começamos a ficar muito aflitos, né? Eu já tinha chegado no hospital lá com ela, já tinha chegado na porta da enfermaria, na entrada da emergência do 28, e fiquei lá. Aguardei cerca de umas 1h30 quase, e ela lá, e nada de notícias. Eu fiquei desesperado, meu Deus, cadê minha mãe, o que está acontecendo, o que vai acontecer? Eu peguei e consegui ver uma brecha na hora que um enfermeiro ia saindo. Estavam cortando todas as roupas da minha mãe
ela estava totalmente despida já. E por quê? Ela estava se urinando e se defecando inteira. E o médico depois veio comigo e falou: olha, a sua mãe teve um AVC no tronco do cérebro dela, é a área onde controla a respiração e os batimentos cardíacos. Ou seja, é muito grave, muito sério. E para completar, ela está tendo a morte cefálica. A pupila dela já está basicamente toda dilatada. A gente não tem mais o que fazer. Agora é hora de deixar a sua mãe aí, que ela vai descansar agora. E eu falei: não, isso não pode acontecer, entendeu? Isso não vai acontecer. E nesse momento eu fiquei desesperado e eu fui para fora do hospital. E na hora estava a bispa com a minha tia lá. E eu falei para a tia, vai lá no hospital que eu não tenho mais condições, já não aguento mais segurar tanto choro que eu tenho aqui. E aí eu peguei, fui para lá, tipo uma pracinha que tem no 28, fiquei lá, meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso logo nesse dia? Na véspera do Natal, e já estava começando aqueles fogos doidos lá, né, do Natal, aí todo mundo animado, e a gente lá numa situação tão triste, até que a minha prima começou a receber algumas mensagens do próprio hospital, de acordo com a tia Mônica, falando: olha, já era, a gente não tem mais o que fazer, é basicamente assinar um atestado de óbito agora. E eu falei comigo mesmo. Nesse momento, a minha hoje noiva tinha acabado de chegar no hospital. Eu estava desesperado. Eu falei: vem cá comigo, preciso falar contigo. Eu preciso falar contigo porque não tá muito complicada a situação. O que aconteceu foi que eu falei para mim mesmo: Senhor, eu creio no Deus que é o Deus do impossível. O Senhor levantou dos mortos Lázaro, que estava morto há 3 dias. Se tu és o Deus que eu creio, tu vai fazer alguma coisa, tu vai fazer. E tu tem que fazer porque tu vai mostrar para a ciência que tu é Deus. E aí eu não estava aguentando mais, e aí eu peguei, me joguei no chão, atrás do 28, eu comecei a chorar igual uma criança. E ali, mas só de lembrar, dá uma dor tão forte no coração, porque eu já tinha sentido a minha mãe indo embora. E engraçado que eu tive uma visão dela simplesmente fazendo assim para mim: tchau, filho, nesse momento. E meu Deus, ela foi embora. Mas eu falei para mim mesmo: não, ela não vai embora. E aí, nisso que aconteceu tudo isso, eu prostrado ao chão, o meu pai me ligou na hora: filho, Feliz Natal. Aí eu: Feliz Natal, pai. Aí o que foi que aconteceu? Quando eu expliquei toda a situação para ele, ele falou: agora eu vou começar uma oração aqui junto com a minha esposa, com as tuas irmãs. A gente vai fazer um propósito de oração agora, porque o Senhor vai fazer algo impossível agora. E nesse momento eu já não sabia, mas quando eu voltei, a pastora Luciana já estava orando. No Danilo ela já estava em oração. E ela já estava em propósito lá de oração, já chamou toda a equipe da MASB. Obrigado, MASB, vocês são maravilhosos, sério, vocês são incríveis. E ali o que aconteceu foi que o Senhor começou a se movimentar os céus e a terra. Foi que, rapidinho, ela começou a ter alguns sinais. O cérebro dela começou a voltar a ter sinais. E os médicos correram: não, então bora fazer de tudo para estabilizar ela. E aí é onde eu paro por aqui. E aí vai entrar agora a próxima parte, que é a nossa bispa Luciana. Que vamos ir por partes, tá bom, gente? Jeová Jireh, irás prover de novo.
Quero iniciar minha fala com esse louvor e com uma palavra. Nós temos a vida abundante de Jesus, que foi a ministração da madrugada que a pastora se ministrou no nosso culto da madrugada, onde ela dava um decreto que a vida de Jesus estava em nós. E esse louvor, Jeová agirá dela. Na realidade, ela é o nosso milagre hoje. O que está escrito ali é real, da morte para a vida. Graças a um exército de homens e mulheres que se uniram num só propósito. E aí nós vamos aplaudir todos vocês que fizeram parte disso. Pastores, igrejas, esses pais aqui, esses irmãos, os familiares. Dia 24 de dezembro, eu ligo para a Mônica, o que está acontecendo? E ela fala o que está acontecendo. Eu me lembro que eu estava com um frango, ia ter algo em casa no forno, e eu peguei o carro e saí desesperada. E quando eu cheguei lá, a Mônica falou que já fazia quase 3 horas esperando a ambulância, e o Senhor deu um comando. Ali começou o discernimento da batalha espiritual que a nossa pastora estava enfrentando. Eu olhei para a Mônica e falei: Mônica, Deus está dando um comando para a gente agora. É para a gente marchar, porque o trânsito está parado na frente do Samaúma. E ali o Senhor dava um comando para a gente marchar na frente daquele hospital, e Ele falava as palavras que era para a gente falar. E ali nós entramos num decreto mesmo profético de guerra, porque ali o Senhor nos deu o entendimento que a nossa luta era espiritual e que o Senhor iria se levantar em favor da nossa pastora. E aí o Senhor dizia que em 10 minutos a ambulância ia chegar. Eu dizia: Mônica, o Senhor está dizendo que 10 minutos, conta no relógio, a ambulância vai chegar. Porque esse demônio do trânsito, ele vai sair agora, porque a vida abundante de Jesus está na pastora Joyce. Queridos, em 8 minutos a ambulância chegou, porque ela veio por cima da calçada. E ali começou um processo. Quando nós chegamos no 28 de agosto, o Senhor já deu um outro comando, onde os pastores, o pastor Onésimo, a pastora, o comando que o Senhor dava era que nós estávamos lutando com o espírito da morte. E nós vivemos momentos ali no dia 24 muito difícil. A gente é humano e a gente às vezes se afligia, a gente olhava para a Mônica, olhava para a pastora, olhava para o pastor, olhava para o John, e foi desesperador. E eu me lembro muito bem que o Senhor deu um comando. O comando que o Senhor deu: faça um relógio de oração, vistam todos de pano de saco e fique orando aqui de 1 em 1 hora. Quando for 6 horas que sair, entra outra equipe, que entrava o pastor Onésimo. E ali naquele momento do desespero, a Mônica entra, e eu também consigo entrar. E quando a Mônica sai lá de dentro, ela sai com um diagnóstico do médico que não tinha mais solução por causa da pastora Joyce Brito. E ali foi desesperador. Quem estava se segurando para chorar, começou a chorar. E a gente entrou, eu mesmo com muita fé, a minha alma tremeu. Porque o médico falou simplesmente para a Mônica: não tem mais jeito, acabou. Mas a gente entende que quando o homem dá a palavra final, o Senhor entra com a resposta do céu. E a resposta do céu foi vida abundante sobre ela. E a oração que todos faziam: aqui tem muitos homens e mulheres de Deus que choraram. Aqui tem muitos homens, Deus incomodou pessoas que estavam na sua casa. Deus incomodou pessoas de outros países. Deus incomodou pessoas de lugares que a pastora Joyce nunca entrou, para ser um soldado de guerra pela vida dela. E hoje olhar para a senhora, pastora Joyce, e ver a senhora entrar andando, só quem ouviu o diagnóstico do médico dizendo, eu tenho um discípulo ali que é médico, ele pode falar isso com mais conhecimento. O médico falou: acabou. E se ela sobrevivesse, ela ia ficar vegetando em cima de uma cama. Ela iria ficar inútil. Eu me lembro que ela fez a tráqueo aqui, né? E com aquilo ali ela já estava falando. Enquanto do lado dela tinha uma outra pessoa que já estava lá 3 meses, não se movimentava.
Ela já estava falando, já estava guerreando no nome de Jesus, já estava batalhando no reino espiritual, já estava expulsando o demônio e o céu se manifestando. E hoje, pastora, o que eu tenho para lhe dizer é que tudo que a senhora pregou, a senhora viveu. A vida antes está em ti. E ver a senhora entrando, andando, ver a senhora falando. Eu declarei algo todos esses dias. A nação te aguarda, porque o seu testemunho vai levar a vida aonde a morte. Nós honramos o nome do Senhor, porque o milagre aqui é a senhora. Quem viu, eu não sei, vai passar, eu acredito. Mas quem lhe viu, quem acompanhou de perto, ouvindo os médicos falando que não tinha mais jeito, olha para a senhora e tem vontade de servir mais Jesus. A senhora é o testemunho vivo que o nosso Deus ressuscita morto. E a ressurreição de Jesus é real na sua vida. Nós te amamos e todos que estão aqui vão anunciar esse testemunho, porque hoje nós queremos honrar o nome do Senhor. Eu quero aplaudir a família da pastora Joyce, esse pai aqui, essa mãe, essa irmã aqui, esse filho. Gente, só o Senhor para sustentar essa família, mas o Senhor sustentou e levantou amigos como nós, Ministério MASB, Área 25, o irmão da outra igreja, o pastor que estava deitado na cama dele assim, ó, e o Senhor disse, vai agora lá, isso é com ele, não é comigo não. E Deus fez. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Pastora Joyce, eu te amo. Eu entrei no do seu testemunho, porque o Senhor me deu um discernimento que a luta era contra o inferno. E contra o inferno, as armas que Ele nos dá é poderosas em Deus para destruir fortalezas. E eu queria dizer algo para vocês. Eu estou desde segunda-feira dentro da igreja, num propósito. O Senhor deu um comando. Fiquei 7 dias só na água. Eu estava colocando diante do Senhor que o Senhor te cobrisse, te guardasse. E que esse testemunho venha validar a sua história para a vida entrar aonde a morte. Vamos aplaudir a pastora Joyce. Eu te amo. Foi tanta luta. 24 de dezembro de 2022, nunca mais vamos esquecer esse dia. Eu estava almoçando e me deu vontade de ligar para minha irmã. E quando eu ligo para ela, quem atende o telefone é minha mãe. Minha filha, vem agora aqui para o Danilo Correia, que a sua irmã está morrendo. Eu larguei o prato, larguei tudo e fui-me embora para aquele hospital. Chegando lá, a notícia só era: ela está piorando cada dia. E o Jonatas falou: tia, ela não vai poder ficar aqui no Danilo, ela vai ter que ser transferida. Estão vendo qual hospital que vão conseguir um leito para ela poder ela sair daqui. E eu imediatamente vi que era uma batalha muito grande, a luta muito grande do diabo querendo levar a vida da minha irmã. E eu liguei na hora: bispa, preciso da senhora. A bispa imediatamente: obrigada, bispa. Foi lá e minha irmã foi transferida ali para o 28 de agosto, que foi aonde conseguiram o leito para ela, ali naquele hospital. Chegando lá, como o Jonatas já contou, porque como é no meio, até para abrir, até a gente chegar lá no local, vai danificar outras artérias. Então, a situação da sua irmã é só um milagre. Se você conhece a Jesus, ele falou assim para mim até: se apegue a Ele e ore, porque é só Deus. A gente, como médico, a medicina não tem mais bem dizer nada para fazer. E eu olhei para aquele médico e eu falei: é agora que entra o meu Deus, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que a medicina não pode fazer, o meu Deus pode fazer.
E meu Deus entra nessa hora. E meu Deus, eu saí dali, chorei. Falei com a bispa, falei com meus pais. Eu falei, eu tenho que falar a verdade. Mãe, aguenta firme. Eu tenho que lhe falar a verdade, meu pai. Mas a situação da minha irmã é gravíssima. Nós temos que buscar mais a Deus. Nós temos que fazer algo para chamar a atenção mesmo de Deus. E que Deus possa vir fazer verdadeiramente um milagre na vida da minha irmã. E aí foi quando nós começamos ali a ficar na frente do hospital, dia e noite. Tem as fotos, porque está dando algum probleminha e não está passando. Mas a gente ia passar as fotos, os vídeos, tem muita coisa que era para vocês estarem vendo. E ali, meus irmãos, a gente ficava orando, jejuando, e várias pessoas nos procuravam para receber oração, não era, minha bispa? Várias pessoas falavam, eu estou com uma pessoa aí dentro também enferma, eu preciso de oração, e a gente orava. E às vezes, quando demorava, a pessoa saía, olha, a pessoa já vai pegar alta, olha, obrigada pela oração, a pessoa já está saindo, a pessoa melhorou, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. E a gente, meu Deus, e eu falei, Deus, nada acontece na nossa vida por acaso. Se tu trouxe a minha irmã para esse hospital, porque tu tem um plano para a vida das pessoas que estão aqui dentro. E Deus começou a salvar. Tinha gente lá que era bêbados, e eles iam até a gente pedindo oração. E a bispa, meu pai, minha mãe oravam. E depois, no outro dia, a pessoa estava lá, a pessoa estava boa. A pessoa já tinha largado a bebida. Pessoas tinham largado o vício. Pessoas que às vezes já não estavam mais nem um paciente lá, mas sabia que todos os dias nós estávamos ali na frente, orando pela vida da minha irmã, e nos procuravam. Eu quero esse Deus, eu quero mais de Deus. E a gente veio até aqui. E na igreja, creio, da bispa, pessoas que nós ganhamos na frente de 28, pessoas que nós ganhamos na frente de João Lúcio. Então, meus irmãos, a nossa luta foi grande. Mas Deus só dá uma grande luta para os melhores soldados. E eu sei que, pela misericórdia de Deus, Ele teve muita misericórdia de Deus, de nós, e nos deu a vitória, que foi a vida da Joyce. E aí eu quero falar também que quando a Joyce ainda estava no 28, no dia 27 de dezembro, eu toda feliz, eu que ia buscar, eu que entrava, na verdade, porque era assim, eu ia para minha casa, já bem dizer, na madrugada, dormia um pouco, quando eram mais 7, 8 horas da manhã, eu já voltava para o hospital. Porque na minha cabeça era assim, se a minha irmã passar mal ou acontecer alguma coisa, eu não vou estar perto dela para socorrer, para dar tempo de fazer algo. Então, eu não tinha cabeça para ficar em casa, eu não tinha cabeça mais para trabalhar. O meu trabalho eu parei e fiquei totalmente para Joyce, e ali na frente do hospital. E quando foi no dia 27... eu fui buscar e fui entrar, né, para pegar o boletim médico. E aí o médico olhou para mim e perguntou, o que é que você é da Joyce Brito? E eu falei, eu sou a irmã dela. E ele estava muito nervoso, aquele médico. E ele me perguntou mais uma vez, o que é que você é para Joyce Brito? E eu falei, eu sou irmã dela de verdade. Eu não sou uma irmã em Cristo, eu sou irmã dela de sangue. E ele falou, eu preciso esclarecer toda a situação da sua irmã. Aí eu falei, o que foi, doutor? O que é que está acontecendo com a minha irmã? No dia 27 de dezembro, os rins da Joyce começaram a parar. Eu não sei se tem a foto, que ela estava muito inchada. No dia 27 de dezembro... ela estava toda inchada naquele leito, e ele falou, aqui no hospital, 28 de agosto, a gente não tem mais nada. Mais uma vez eu recebi essa notícia, a gente não tem mais nada para fazer. Eu recebi no dia 24, que a medicina não tinha mais nada. Quando foi no dia 27, novamente, o médico fala para mim que não tinha mais nada para fazer. E eu olhei para ele, eu falei, mas doutor, eu creio num Deus de milagre. Doutor,
Eu sei que a minha irmã vai sair daqui. Hoje é 27 de dezembro. A minha irmã vai fazer 41 anos no dia 8 de janeiro. E ele olhou para mim e ele falou: que pena, sua irmã é nova, tão linda, mas ela tem um histórico, né, meio pesado. Primeiro filho, ela teve eclâmpsia. Depois teve uma segunda filha que Deus levou. Teve a terceira, que para a honra e glória de Deus está aqui, a Rafaela. Teve já um problema, tipo um infarto, verdade. Então ela já vem de um histórico, é nova, mas já tem, né, algo muito pesado. E ela está muito cansada. E ele olhou para mim e ele falou: deixa ela ir. Aí eu falei: como assim, doutor? Deixar minha irmã ir? Aí ele falou bem assim: deixa ela ir para ela descansar. Se você quiser, a gente desliga os aparelhos. Doutor, eu não estou acreditando que o senhor está falando isso. Eu mandava o senhor mandar desligar os aparelhos? Jamais. Enquanto há vida, há esperança. Eu jamais vou falar para desligar um aparelho. Jamais eu vou ser assassina da minha irmã. Jamais. E eu falei: eu não tenho como fazer isso. E eu falei: doutor, a gente vai orar. Os rins da minha irmã vão voltar a funcionar, porque eu creio no Deus de milagres. E meu irmão, no dia 27 de dezembro, foi o maior número de pessoas para frente do 28 de agosto. Foi mais de 100 pessoas para frente do 28 de agosto. Nós fizemos um culto para a honra e glória de Deus. E aquele culto, a gente não queria mais parar. Quantos lembram? Amém? E nós louvamos, louvamos, louvamos. E quando foi por volta de umas 11 horas da noite, o telefone toca. E eu não atendi. E depois o telefone da minha filha toca. E a minha filha atendeu. E aí depois ela vai contar o que era aquela ligação. Mas eu quero falar para vocês que Joyce está aqui, porque Joyce tem ainda propósito ainda nessa terra. Eu quero falar para vocês que a minha irmã está aqui, passou por tudo isso que ela passou. Deus confiou essa missão na vida dela, porque Deus sabe que ela é forte, que ela é guerreira. Deus sabe o quanto, minha irmã, que você sabe, supera tudo isso que você passou. Porque quando a gente faz, às vezes, a live, tem gente que fala, né? E aí, ela está em depressão. Ela teve depressão. E eu falei: como assim depressão? Minha irmã não tem esses problemas. Minha irmã confia num Deus Todo-Poderoso que faz o milagre. O mesmo Deus que agia no passado, age no presente. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, fez o povo de Israel passar. É o mesmo de hoje. Muitas das vezes é que a gente perde a fé, perde a esperança. Ah, você está doente, você está isso, não estou com nada. Eu tenho esse costume de falar, minha mãe sabe aqui. A minha mãe às vezes: ai, minha filha, eu estou com... Mamãe, a senhora não tem nada. Minha irmã hoje está aqui para a honra e glória de Deus. Cada dia melhor, para a honra e glória de Deus. Nós temos um Deus que é todo poderoso. Amém? Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus de milagres, Deus de poder. E aí, quando nós fomos falar um pouco, né, do outro hospital, eu tive que ter muita paciência, muito amor, né? Porque quando a Joyce foi, no dia 27 para o dia 28, lá para o João Lúcio, quando foi no dia 13 de janeiro, a Joyce sai da UTI, né? E vai para a enfermaria. E uma pessoa que passa por um coma, quando volta, essa pessoa ela tem uns surtos, sabe? Que nem eu sabia, que eu nunca tinha passado isso. Para mim, tudo foi experiências novas. E a minha irmã, eu ficava direto com ela ali no hospital,
quando ela saiu da UTI, eu que ficava com ela. E depois, quando eu estava muito cansada, eu pedia socorro das minhas amigas que estão aqui, enfermeira Dina, obrigada, Dina, minha amiga Camila, minha amiga Ângela, que está ali atrás. Eu não sei se as outras enfermeiras estão aqui, mas deve estar, né, Joyce? A Suelen. Suelen, obrigado, Suelen, porque aonde nós ficamos foi de Deus. Quando a Joyce saiu da UTI, ela ia para uma enfermaria que era com 5 pacientes. E, para a honra e glória de Deus, num dia antes, eu e a minha mãe, bem sentada, na frente do 28, conversando, e, de repente, a Suelen estava no João Lúcio, quer dizer, e a Suelen estava sentada no mesmo banquinho, e a minha mãe olha, meu Deus, é você, minha filha, e falou com a Suelen. E nós falamos, Suelen, minha irmã está aí na UTI, mas ela está para sair da UTI e a qualquer momento ela vai para uma enfermaria. E ela falou, descanse no Senhor, que eu vou ver a melhor enfermaria para a Joyce ficar. E quando foi no dia 13 de janeiro, a Joyce saiu da UTI, foi para a melhor enfermaria do João Lúcio. Uma enfermaria que só ficava 2 pacientes. Ficava minha irmã e uma senhora. A senhora já fazia 6 meses, né, que estava lá. E no dia 13 até desse mês, infelizmente, ela faleceu. E nós ficamos ali naquela enfermaria, para a honra e glória de Deus. E depois a minha irmã começou a ter uns surtos, sabe? Eu apanhei da Joyce. Pode falar, né, Joyce? Eu ainda apanhei da Joyce. Ela pegou meu telefone, jogou com tudo. Aí eu, não, pelo amor de Deus. Jogou. E até que chegou um momento que eu achava que a minha irmã estava ficando louca. E eu cheguei com a médica e falei, minha irmã está ficando louca. Porque a minha irmã veio lembrar de coisas quando ela trabalhava na TAM. Minha irmã veio lembrar de comandante, de fechar a porta da aeronave, de cadê a lista dos passageiros. E eu fiquei, meu Deus, agora pronto, a menina está ficando louca. E eu falei com a médica, chamei a médica, falei, eu quero que a senhora vá agora com a minha irmã. Estão fazendo algo, dando algum remédio muito forte para ela, que está fazendo mal, que está afetando o cérebro da minha irmã. E aí a médica falou, não, meu amor, não se preocupe, é assim mesmo. E a médica, eu falei, mas eu quero que a senhora vá lá. E ela foi lá com a Joyce. E quando ela entrou, ela perguntou, como é o seu nome? Aí a Joyce falou, Joyce Brito Ferreira. Quantos anos você tem? Aí ela falou, 41. Que ano você nasceu? Ela foi falando tudo. Aí ela perguntou, e quem é essa moça que está aqui com você? É minha irmã, né, ora? E a médica perguntou, em que ano que nós estamos, Joyce? Ela, poxa, aí é brincadeira, né? Estou aqui um tempão no hospital, já dormi que só, já acordei. A senhora ainda quer que eu fale o ano que eu estou? Eu não sei, doutora, mas deve ser 2024, 2025. Aí ela falou, já, isso é verdade. Isso daí já foi demais, mas nós já estamos em 2023. Aí ela falou, tá vendo, irmã? Ela não está louca, porque quando a pessoa volta de um coma, a cabeça fica muito embaralhada, tudo mexe, né, com a cabeça da pessoa, e aí só depois, com o tempo, que ela vai voltando ao normal. A Joyce passou ainda com a cabecinha dela assim, acho que 2 semanas, né, mana? E depois, graças a Deus, que ela voltou ao normal. E eu só tenho a agradecer ao meu Deus. Eu vou deixar aqui para minha filha contar outras coisas, que ainda tem muita gente para falar. Natal, uma data que todo mundo pretende, pelo menos, né, estar feliz, estar com a sua família, estar junto, né, de todo mundo. E eu lembro perfeitamente, a gente estava almoçando lá em casa, eu, a mamãe e o Felipe, e aí eu escuto a mamãe falando assim, como assim, eu já estou indo para aí. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. E aí foi quando a gente descobriu, né, que a senhora estava passando mal e fui lá para o Danilo e tudo mais, e enfim. Quando foi dia 25, foi quando começou a minha experiência com a titia. Quando eu subi, foi assim que eu encontrei ela.
Vai conseguir? Eu acho que muita gente já viu esse vídeo, já escutou. E eu só queria, naquele momento, acreditar em tudo que eu estava falando e ter fé para tudo aquilo que eu falava acontecesse. Eu só queria ver minha tia bem. A tia Joyce, assim, ela sempre foi um exemplo para mim, ela sempre foi um espelho para mim. Eu lembro que quando eu tinha assim, uns 5 anos, até uns 10 anos, mais ou menos, a titia era como se fosse assim, heroína para mim, sabe? Ela era a minha inspiração. Eu queria ter o cabelo igual dela, eu queria ser loura, eu queria ser linda. E assim, para mim é como se vocês pegassem a mulher mais linda do mundo que vocês imaginarem, e para mim era ela, entendeu? Então, como ela não tinha Rafael também, ela tinha esse espírito comigo como se eu fosse a filha dela também. Então, tinha um laço assim, mãe e filha, que a gente tinha assim, que era diferente do que eu tinha para as outras pessoas. Então, quando eu subi ali dia 25 e eu vi a minha tia naquele estado, entubada, ela não conseguia nada, gente. Ela simplesmente respirava por aparelhos e eu conversava com ela não se mexia, nada. E eu lembro que eu fiquei muito assustada com aquele barulho, que quem assistiu o vídeo sabe qual barulho eu estou falando, que eram uns bips muito altos mesmo. E ninguém que estava na enfermaria tinha esse barulho, só o da minha tia tinha. E aí eu perguntei do médico assim, eu falei, doutor, por que só o da minha tia faz um barulho tão alto e dos outros pacientes ninguém faz um barulho, ninguém apita, não faz nada? E ele disse assim, a tua tia é um caso à parte. De todos que estão aqui na enfermaria, o pior caso é o dela. E a gente a gente só está estabilizando mesmo a pressão dela para ela não morrer, mas a gente não tem mais o que fazer. E eu falei, doutor, a gente quer transferir ela lá para o João Lúcio, que é onde eles tratam realmente da parte do cérebro, que é onde ela está com problema e tudo mais. Ele disse, olha, a gente não tem como transferir a tua tia. Porque no momento que a gente colocar a tua tia numa ambulância, ela não vai... E a tua tia vai morrer dentro da ambulância, ela não vai dar tempo de chegar, de a gente fazer o transporte do 28 de agosto para chegar até o João Lúcio. E eu falei, Deus vai dar um jeito e vai dar certo. E quando foi dia 27, como minha mãe disse, a gente fez um culto, foi o culto mais lindo assim, que a gente teve ali no 28 de agosto. Graças a Deus tinha vários pastores lá, a bispa Luciana estava lá, graças a Deus, assim, ajudando a gente sempre, né? E muitas pessoas aceitaram Jesus ali naquele dia. Foi muito choro, foi muita, sabe, libertação que teve ali naquele lugar. Foi muito lindo mesmo. Só quem estava lá, só quem viveu sabe realmente como foi lindo o mover de Deus naquele dia, naquele lugar. E como minha mãe disse, ligaram para ela e ela disse assim, eu não vou atender porque tem muita gente ligando e eu não quero mais dar notícia ruim, a gente não está tendo notícia boa, mas eu não quero atender. E aí foi quando me ligaram e eu atendi. E aí eles falaram, é a Larissa Paixão? E eu disse sim. E aí foi quando eles falaram, você é a sobrinha da Joyce Brito, né? E eu disse sim. Você tem como vir aqui no 28 de agosto e trazer os documentos da sua tia? Quando a gente está no jeito que a gente está, a gente não estava recebendo notícias boas, a gente só estava recebendo notícias que deixava a gente para baixo. E a gente tinha fé, mas eu, pelo menos, falo por mim, a gente pensou no pior. Quando a gente recebe uma notícia de ela não está melhorando, e aí do nada te ligam e falam, traz os documentos dela para cá. É inevitável que a gente pensasse no pior. E aí eu disse assim, mãe, me dá os documentos da titia que eu preciso entrar. Não fala para a vovó não, porque eu sei que a vovó vai aguentar e ela vai pensar no pior e ela não vai aguentar também. E aí foi quando eu entrei, o meu primo Jonatas, o filho da titia, também entrou comigo. E aí foi quando a médica disse assim para mim, a tua tia vai ser transferida. E eu disse, então ela melhorou. Se ela vai ser transferida, ela melhorou, né? E aí ela disse assim para mim, eu não tenho essa informação. A única informação que eu tenho é que ela vai ser transferida.
E quando eu subi, tinha uma enfermeira lá que já estava em contato com a gente já tinha entrado em contato com várias pessoas, e ela disse assim, olha, o que eu sei é que a tua tia não melhorou, mas ela vai ser transferida, a gente vai levar ela para outro lugar, e foi aí que a gente deduziu, né, e depois a gente entendeu que, na verdade, lá no 28, ninguém queria assinar a certidão de óbito dela. Mas a gente já tinha decretado naquele dia, naquele culto, que não ia ser para a morte. Como a bispa disse aqui, e aqui está se cumprindo, bispa. Isso tudo aqui, esse testemunho, ele não foi para a morte, é da morte para a vida. Se Deus fez tudo isso com a senhora, tia, foi porque a senhora pode ter certeza que muitas vidas, não só as que estão aqui, mas muitas vidas ainda vão ser alcançadas. Testemunho, com a sua história, com tudo isso que aconteceu. Quando a gente chegou lá, gente, no João Lúcio, ela ficou lá, a gente não pôde ter o contato imediato, né? E aí levaram lá e tal, fizeram os tratamentos. E o segundo contato que eu tive com a titia lá foi uma vez que ela ainda estava na UTI, e ela foi de ambulância fazer uns exames lá no Delfina. E eu lembro que tinha uma enfermeira super bacana, né, com a gente, a Francisca. E eu disse assim, eu posso colocar uma música para ela escutar? E a titia ainda não tinha tido reação nenhuma, ela ainda não tinha aberto os olhos, ela ainda não falava, ela não fazia nada, ela simplesmente estava existindo ali, um pouco melhor, mas ainda sem se mexer sozinha. E eu lembro que a enfermeira disse assim, pode colocar assim, a sua tia é linda. E eu mostrei fotos para ela, mostrei as fotos dela com a Rafaele, com o Jonatas, e eu coloquei o louvor que a bispa acabou de cantar aqui, que é a música que, para mim, já é a cara da titia, que é Jeová Jireh, que todos conhecem. A paz do Senhor. Hoje eu venho cantar o culto. Peraí. A música favorita da mamãe, porque foi um milagre que ela saiu do hospital. Seu nome é
Quando eu deito, eu escuto aquela voz: te levanta, vai lá no João Lúcio, ora pela minha serva Joyce, porque se tu não orar, vai falecer. Esse foi o comando. Eu disse: não sei nem quem é. Peguei o carro, a primeira roupa da academia, que já sabia que ia entrar numa guerra. Cheguei no João Lúcio, encontrei meu amigo pastor Fima, junto com esse homem de Deus aqui, o pastor Onésio. E não conversei com ele não. Eu falei: pai, Senhor, eu já fui dobrando meu joelho, porque o comando era para orar, não era para bater papo. E começamos a orar. Aí não era mais eu não, porque eu não sei nem o que é coágulo de sangue, não é, pastor? Deus vai desfazer o coágulo de sangue. A oração dele, do John, cadê ele? Deus, assim como tu fizeste com Lázaro, ressuscita ela. Desfaz todo o coágulo de sangue. Senhor, tu é Deus, faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez esse milagre. E a guerra começou. Porque enquanto eu estava de joelho dobrado, eu escutava uma voz que dizia: é em vão. Ela já está morta. Só que no outro lado vi uma voz que dizia: ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim. As evidências diz que não. Nesse louvor aí que eu não sei nem cantar. Mas esse louvor vinha e eu comecei a orar mais forte. Amanhã, 7 horas da manhã, ela vai abrir os olhos. Hoje médicos vão ficar doidos aqui, querendo saber o que aconteceu. E haverá um culto de ação de graças ao Senhor. Quando o povo de Deus, não a placa da igreja, o povo, se une em prol de uma causa, Deus tem prazer em decretar a vitória. Nós não estamos aqui falando de ministério, estamos falando do dono dele, Jesus. E fiquei por ali, né? Depois entrei no carro, comecei a perguntar para Deus: Senhor, tu arruma cada problema para nós. Eu quero ver se a mulher não abrir o olho, não fizer isso, acho que vão me chamar de mentiroso. Está gravado o que eles falaram, que eu falei lá. Eu não, Senhor. Agora dá o seu jeito para fazer ela abrir o olho. O Senhor vai dar o seu jeito, vai lá no leito, não sei onde é o leito, não sei onde ela está, tu vai lá. E eu conversando com Deus desse jeito, tá? O Caco falando com o oleiro. Porque eu sempre falei assim com Deus. Desde quando eu me converti, dia 5 de... É isso, meu. Inimigo, né, pastor? Desde quando eu me converti, dia 5 de novembro de 2010, eu nunca orei normal, porque eu perguntei da mamãe como é que ora. Minha mãe, 30 anos de Deus e amor, só fazia falar glória, 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 aleluia, aleluia. E eu fui orando do meu jeito para Deus. E fui confrontando Deus de uma maneira respeitosa. O Senhor falou e o Senhor vai fazer. Eu não mando no Senhor, mas eu sou teu servo. Não é o meu nome, é o seu. A glória não é minha, é sua. É o seu nome que vai ser glorificado naquele lugar. Ah, Senhor, sopra o teu vento, pá, pá, pá. Irmão, tu já pensou? Uma noite todinha tu agoniado. O problema não é tu passar a profecia, ela sem cumprir. Falar até papagaio fala, eu quero ver cumprir o que sai da boca do profeta. Passei a noite numa agonia com Deus. Meu Deus, tu é doido, meu Deus. Senhor, está tudo filmado. Quando eu virei para trás do filme, estava assim, o pessoal filmando isso. Agora arrochou o 9, né? Só que eu já vi uma escola de oração. E quando você passa a profecia, você vai orar para ela se cumprir, porque é o nome de Deus que está nela. Comecei a orar: Senhor, eu visito essa mulher, meu Deus, eu quero ver essa mulher. E já faz umas 3 semanas que Deus mandou eu te visitar e eu sou rebelde e não vou lá, entendeu? Nessa oração que eu me vi na sua casa, eu pegava o seu rosto e colocava ele no lugar. E o Senhor falava para mim:
ainda tem muita coisa boa para acontecer. E o passaporte que descia, ele era vermelho. Era um passaporte vermelho, não sei nem se existe, mas ele é vermelho. E ele carimbava. Ele dizia: as nações esperam ela. E quando eu estava ali sentado, a bandeira que na senhora era dos Estados Unidos. Aí eu fiquei ali, né, já querendo dormir, né, que estou cansado mesmo. E o Senhor falava para mim: eu vou fazer uma coisa nova na vida dela. Então eu quero lhe dizer que Deus não lhe tirou daquele leito em vão. Aqui estão as pessoas que torceram pela tua volta. Pessoas que pagaram preço. Principalmente a Bispa Luciana, que foi uma guerreira incansável. Depois de ti, ela ainda me chamou para outra bronca, entendeu? Mas Deus também deu vitória. E eu quero dizer para todos vocês: não há causa perdida por uma igreja que ora. Não há decreto na terra que o céu não mude através da oração. Quando a igreja ora, o céu se movimenta. Aqui vocês ouviram quem do lado de fora teve essas experiências. Agora, eu que estava lá em coma, eu estava no mundo espiritual aberto, ligado no reino espiritual. E enquanto eu entrei em coma, naquele dia no Danilo, que meu filho viu, apaguei ali no físico, mas estava acordada no mundo espiritual, consciente. Eu tinha consciência lá no coma, que eu sou filha de Deus, herdeira e co-herdeira de Cristo na terra. Se com Ele nós passemos, com Ele seremos glorificados. Essa é a palavra dos 8. E eu disse: Senhor, eu sou tua filha. A tua palavra diz, Senhor, que quando o Senhor se levanta do seu trono, os inimigos são dissipados. O inferno treme, o inferno cai. E aí eu lembrei lá no coma de um louvor. E para quem o médico disse que nunca mais eu ia falar. Porque devido à lesão que foi no tronco do cérebro, ele disse que eu nunca mais ia falar, não ia andar, não ia me alimentar sozinha, ia comer poçonda, ia ficar usando fralda descartável. Aí lá no coma eu lembrei daquele louvor, John. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivestas. Eu lembrei desse louvor na hora. Eu disse: Jesus venceu a morte, eu também vou vencer. E a morte apareceu na minha frente, a 3 metros de distância. E a morte me olhava, mas não me tocava. A morte ficava de braços cruzados, me olhando. E eu vendo aquele espírito todo de preto, cabelo longo, preto, com uma expressão na face como se fosse uma máscara. E eu olhei para aquele e disse: eu sei que é a morte. Mas o meu Deus venceu a morte, eu também vou vencer. Eu te repreendo em nome de Jesus agora. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Aquele demônio se explodiu na minha frente. E naquele momento eu comecei a ter uma batalha espiritual muito grande. Era a minha alma estava lutando. A minha alma é o quê? A minha mente. A nossa guerra, irmãos, ela começa na mente. Não venha dizer que você está batalhando no físico. Não existe. Batalha espiritual começa na mente. E a tua mente é a tua alma. Se tu não está com a tua alma conectada com o céu, tu não vai entender nada. Tu vai passar por aquilo, vai ser derrotado.
O que me fez vencer essa guerra foi tudo isso que vocês ouviram. Mas teve uma coisa crucial. Eu lembrei da palavra de Deus. E quando aqueles demônios começaram a aparecer na minha frente, eu estando em coma, eu disse: Jesus, tu venceu a morte e o inferno, então não tem um demônio que o Senhor não possa derrotar. Derrota todos esses demônios que estão se levantando contra mim, pessoal. Eu ouvi aquela voz dizendo assim: é uma entidade, é uma entidade. Eu falei: Senhor, eu não quero saber se é entidade, se é demônio, seja o capeta 4 que estiver aqui, meu Deus, vai colocando por terra agora. Queima agora com teu fogo da tua glória. E naquele momento eu comecei a me sentir muito cansada. E o inimigo começou a atacar a minha mente, bombardeou a minha mente com notícias horríveis. O inimigo atacou a minha mente para que eu visse a minha filha morta. E eu comecei a sofrer naquele momento. E em espírito eu dizia: Senhor, não pode. Porque eu vi a minha filha na minha frente, dizendo: mamãe, eu estou com tanta saudade da senhora, mamãe. E eu dizia: filha, seja forte, seja guerreira igual a sua mãe. Eu vou voltar para você. E o inimigo ficava atacando minha mente para que eu visse que a minha filha não estava mais ali. Mas naquele momento de dor na minha alma, eu disse: Senhor, acorda teu povo, Senhor, para orar. Levanta teus filhos. Comecei a dizer: Deus, levanta teus filhos para orar por mim, Senhor. Levanta teu exército na terra a meu favor. E eu disse: Senhor, tua palavra diz que ainda que um exército se levante contra mim, no Senhor eu confiarei, porque o Senhor coloca por terra todos os nossos inimigos. Eles tropeçam e caem diante de ti, diz a tua palavra. Então levanta o teu povo. Só que eu não sabia que esse povo, Deus já havia levantado um exército para orar por mim em todo lugar. Enquanto eu pedia a Deus: acorda teus filhos. Vocês acham que o pastor Douglas, ele acordou por um acaso? Vocês acham que o pastor Douglas foi lá naquele 28 por um acaso? Não. Eu estava orando, pedindo que Deus acordasse homens e mulheres de Deus para intercederem por mim. E pedir: Senhor, levanta um exército a meu favor. E com tudo aquilo, aparecia uma mulher na minha frente, dentro do hospital. E ela tentava trocar minha fralda. E quando ela vinha trocar a minha fralda, eu disse: não toque em mim. E ela disse: mas eu sou cuidadora. E o Senhor dizia: filha, não deixa ninguém tocar em você. E ela disse assim: olha, mas eu sou da igreja. Ela me mostrava uma Bíblia escrita assim: Bíblia da Mulher. E o celular dela estava tocando um louvor da igreja. Mas o Senhor disse: filha, cuidado, é um engano, ela é uma satanista, se passando de crente. Como tem crente satanista? Como tem crente macumbeiro, que o sangue de Jesus repreenda. Eu olhei aquilo e disse: mas meu Deus, ela está com a Bíblia. E o Senhor disse: lembra, filha, como Satanás tentou Jesus? Com a palavra. Então o demônio conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse também. Não se engana com quem diz Senhor, Senhor, que não é da minha parte. E quando ela veio se aproximar de mim, eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus, não toque em mim. E ela dizia assim: mas eu tenho um recado para ti. Olhei para ela e disse: então fale. Você está doente e você precisa melhorar aqui as suas entradas. Apontava para o meu peito aqui. Mas tem uma proposta para você. Você tem um nível espiritual muito elevado. E ela disse assim: você vai ficar boa se você aceitar ser
sacerdotisa de Ansã. E eu olhei para aquela mulher e disse: não vou ser sacerdotisa de Ansã nenhum, porque eu sou filha de Deus, e é o sangue de Jesus que me comprou na cruz do Calvário. Não aceito proposta do inferno. Passe o que eu passar, mas eu sou filha de Deus. Eu não estou preocupada com status. Não quero status. Não quero ser celebridade. Não quero ser nada de fama. Eu quero ser filha de Deus, o Deus Altíssimo, e ter meu nome escrito no livro da vida. A partir de hoje eu falei para aquela mulher: sai da minha frente em nome de Jesus. E ali eu estava numa guerra espiritual muito grande. E a igreja orando por mim. E a igreja orando por mim. E a igreja orando por mim. Deus incomodando as pessoas, acordando pessoas, ministérios de toda a cidade de Manaus. Aonde vocês ouvirem falar de Joyce Brito, alguém vai falar: ah, aquela moça que estava quase morta. Pois é, aquela moça morreu realmente, mas ressuscitou. Porque no coma eu me via parando várias vezes. E os médicos dizendo: a Joyce está parando de novo. E eu via os aparelhos desligar e fazer pi. E a minha irmã corria, desesperada. E eu olhava para ela e dizia: mana, eu não vou morrer. E ela correndo. Só que ela não me ouvia. Ela não me via, mas eu via minha irmã desesperada. E eu dizia: mana, clama o sangue de Jesus, porque eu vou sair daqui. Mas ela não conseguia me ouvir. Mas a minha irmã estava no reino espiritual ligada. Porque no dia que o médico disse assim: deixa a sua irmã ir, eu estava tendo uma visão que eu entrava dentro do avião. E para entrar naquele avião eu precisava que ela empurrasse a maca. E ela não empurrava a maca. Ou seja, a minha irmã não deixou eu ir. Ela estava ligada comigo. Alguém pergunta de mim: você estava ouvindo no coma? Eu não ouvia as conversas. Eu estava tendo visões espirituais todo o tempo, 24 horas. E muitas das coisas que eu ouvia ia sendo captado pelo meu cérebro, algumas informações, e aquilo ia se transformando em sonhos. E todos os sonhos espirituais que eu tive, eu entendi que eu estava numa grande guerra espiritual. Talvez você está aí do outro lado, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, porque esse vídeo vai para o YouTube. E talvez você pergunta para mim, assim como muitas pessoas têm me perguntado: pastora Joyce, eu estou com um irmão, com uma mãe, com um filho na UTI, entubado. Ore, porque a mesma milagre que aconteceu na sua vida vai acontecer na vida de outra pessoa. Não é assim. Quem está entubado tem que ter conexão espiritual primeiro, porque vai ser uma batalha passar por isso. Segundo, essa pessoa conhece sobre Deus. Terceiro, quem está orando por essa pessoa, família, amigos, está entrando em batalha espiritual ou só está orando: Jesus tenha misericórdia, Jesus toma conta, Jesus vai lá naquele hospital? Não. Quem vai orar por uma pessoa que está em coma, entubado, tem que orar assim: Jesus vai lá, movimenta, repreende o espírito da morte, meu Deus, agora. Vai queimando toda a obra do mal em nome de Jesus. É guerra, não é oração comum. Eu voltei do coma, eu voltei da morte para dizer que Jesus está às portas e não está brincando com quem acha que é crente de fachada. Jesus está voltando e está procurando a noiva dele intacta, santa, incorruptível, que não se contamina com a fama, não se contamina com dinheiro. Porque quem é servo de Deus, filho de Deus, não precisa depender do dinheiro. O dinheiro não pode mandar em você. Você tem que entender que você tem Jeová Jireh que provê na sua vida. Você não depende da terra. Você não depende do dinheiro. Você depende do céu.
Quem é filho de Deus depende do céu. Mas tem aqueles que são religiosos, que vão para a igreja, oram, lêem a Bíblia, mas por regra. Querem estar na igreja apenas para dizer, olha, fulano foi para a igreja domingo, ciclano foi para a igreja terça-feira. Mas não tem vida com Deus em casa, em lugar nenhum. Deus vai vomitar essas pessoas no último dia. Pior é quando alguém é chamado para ser líder da casa de Deus. Na hora que ele está aqui em cima, ele canta, ele rodopia, ele fala em mistério, ele glorifica, que é uma maravilha. Mas quando ele está sentado aí embaixo, ele fica igual uma boca de ferro. Não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, e ainda fica torcendo para que quem está em cima dê tudo errado. Tomara que aquele irmão cante errado. Tomara que aquele irmão pregue errado. Olha, olha, Deus está vendo. Deus contempla tudo. Deus não está preocupado com o teu dinheiro, com o teu carro, com a tua casa nova, porque isso aí vai tudo ficar podre. Quando eu me via parando, eu sentia a minha cabeça enrijecendo. E aquilo dizia assim, é o sinal da morte. É enrijecimento cadavérico. Eu fiquei o tempo limite de intubação. Por isso eu fiz a traqueostomia, que é pior. Quem faz traqueostomia fica com a voz de robô. E talvez não consiga falar tanto. E eu falo mais do que antes, né? Para a glória de Deus. O lado esquerdo todo paralisou. Eu não mexia nada. Nada. Mas aquele que é o meu médico, meu cirurgião, meu terapeuta, meu fisioterapeuta, o meu amigo, o meu pai, o meu tudo, ele trouxe a vida em mim. Eu quero dizer para você que se você está precisando de um milagre hoje na sua vida, não depende da minha oração, da oração da bispa, da oração do pastor Onésimo, do pastor Douglas, de ninguém. Depende de você. Depende da tua busca com Deus, porque Deus vai fazer um milagre. Porque Deus está provando aqui para vocês que não existe impossível para Deus. Logo que eu saí do hospital, que eu fui para minha casa, algumas pessoas falaram assim, como é que pode uma pessoa dessa vai nas redes sociais mentir, dizer que teve morte cerebral e está aí? Não existe. Pessoa que tem morte cerebral não volta. Para o homem não volta, mas o Deus que fez os céus e a terra, faz o coração bater, faz um cérebro voltar a funcionar também. Para a medicina, o cérebro não volta. Mas para o Deus do milagre, o Deus do impossível, o cérebro volta a funcionar. Ele é que manda. Então eu tive muitas experiências, que eu não vou contar todas aqui, porque foram experiências muito pesadas. Com o mundo espiritual. Eu vi coisas horríveis. E o inimigo querendo usar pessoas dentro do hospital. Eu via enfermeiros querendo fazer rituais satânicos em mim. Mas eu orei tanto, Senhor, me blinda, me guarda. E vocês estavam orando tanto por mim, que os anjos do Senhor estavam me guardando. Quando os enfermeiros tentavam se aproximar de mim para fazer um ritual satânico dentro do hospital, eles voltavam, eles não conseguiam fazer, porque existia uma blindagem de fogo ao meu redor. Eu não lembro do dia que eu abri os olhos para o meu filho. Eu não lembro. Mas eu lembro que, quando tiraram a tráqueo, eu queria falar e não conseguia, não saía a voz. Os meus lábios se mexiam. Apenas uma mímica, mas não saía som. E a minha sobrinha tinha ido me acompanhar nesse dia. Quando eu abri o olho, eu vejo ela me olhando, com os olhosão dela bonito me olhando. E eu comecei a falar com ela, tipo só mímica.
falava desse jeito. E ela me entendia, para a glória de Deus. Até que um belo dia eu apertei a tráqueo, apertei e saiu o som. E eu percebi que a minha voz ia voltar. Para a glória de Deus. Hoje eu tenho aí minha amiga Celne, que foi minha sócia no salão que eu tinha. A filha dela é Pauline. Fica de pé, Pauline, por favor. Eu sei que você não gosta disso, mas Pauline também é um milagre de Deus. É a minha fonoaudióloga, que Deus levantou para cuidar da minha voz. Ela também teve um AVC há 10 anos atrás. Fez cirurgia na cabeça e um monte de coisa e está aí, para a glória de Deus, cuidando de mim. Aleluia. Agora pergunte para mim, como é que você paga o seu tratamento? O céu paga para mim. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Quando eu saí do hospital, a Pauline disse para mim, eu vou cuidar da sua voz. Eu disse, filha, quanto que é? Ela disse, você não vai pagar nada, porque eu vou te dar o tratamento. E a fisioterapia, 10 sessões de fisioterapia, no mínimo R$1.000. Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro na terra, mas tem moeda no céu. Tem crédito no céu. E o Senhor usou a pastora Késia, da congregação Canaã, para abençoar a minha vida com a fisioterapia. Inclusive, acabou 2 pacotes de fisioterapia que eu fiz. Porque Deus cuidou de mim em cada detalhe. Hoje, eu tenho algumas restrições ainda para falar. A minha voz voltou já, graças a Deus, e a vida da Pauline. Vocês percebem que eu tenho a mesma voz que antes. O que mudou? A minha respiração, porque o AVC que eu tive foi no tronco do cérebro, responsável pelos meus batimentos cardíacos e respiratórios. Então, quando deu o AVC, eu fiquei sem respirar de forma ambiente, que chama. Eu só espumava no colo da minha mãe, e olhava para minha mãe, e a minha mãe desesperada. E eu não conseguia mais falar, porque o ar foi cortado, o oxigênio foi cortado na hora do AVC. Então, hoje, o meu pulmão está reaprendendo a respirar. Então, por isso que às vezes eu falo ou muito rápido ou muito devagar. Por isso que às vezes eu estou um pouco acelerada, porque as palavras para sair, elas têm um tempo que o ar vai passando na boca, e esse ar ele tem um tempo curto. O tempo que ele passa é o tempo que eu consigo falar. Porque estou reaprendendo a respirar. Mas eu estou aqui, viva. Para a glória de Deus. Não estou em estado vegetativo. A bispa tem um discípulo médico que olhou a minha tomografia, que eu não... Os vídeos não estão podendo passar, né? Mas tinha minha tomografia, que ele disse assim, a medicina não explica o que aconteceu com a pastora Joyce. A lesão foi muito grave. A hemorragia foi muito grave na cabeça. Eu tive uma hemorragia na cabeça. Eu já estou concluindo a minha fala. E a hemorragia, o médico disse assim, não tem como abrir a cabeça da Joyce, porque devido à hemorragia, ela vai morrer na hora da cirurgia. Mas aí o povo de Deus orando, e eu também orando, mesmo em como a minha alma orava, a minha alma clamava, oh meu Deus, a hemorragia parou. Sem nenhum tipo de medicação específica, a hemorragia parou. Mas aí depois aconteceu o quê? Os coágulos. Vários coágulos na cabeça. E aí
ouvi a fala do pastor Douglas, que disse que ele orou pedindo para Deus desfazer os coágulos. Quando eu fui para o João Lúcio, eu fui para uma avaliação para fazer uma cirurgia na cabeça. Mas lá no coma, eu me via entrando numa ambulância para ir fazer uma cirurgia numa clínica. E eu me desesperava e dizia, agora eu vou fazer essa cirurgia para abrir a cabeça. E eu comecei a orar e dizer, Deus, não deixe abrir minha cabeça, por favor. E eu chegava numa clínica e o médico mexia no meu cabelo e cortava meu cabelo. E ele dizia assim, mas eu não vou raspar a cabeça dela, porque eu vou fazer uma cirurgia diferente. E os coágulos se desfizeram. Todos os coágulos se desfizeram. Eu não fiz cirurgia humana. Não foi nenhum médico que abriu minha cabeça, mas o Senhor me visitou naquela UTI e fez a cirurgia na minha cabeça. Depois do coma, eu fui levada para fazer vários exames na cabeça. E o último era definitivo no Francisca Mendes. Tipo assim, se tiver algum hematoma, algum edema na cabeça dela, nós vamos fazer a cirurgia. E eu fui fazer o exame. Depois de 5 dias saiu o resultado. Não tem nada na cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Nada na cabeça. Aleluia. Sabe o que estava escrito? Artérias preservadas. Imagine que uma artéria da minha cabeça se rompeu, que foi a causa do AVC. Mas o médico dos médicos foi lá e fez a cirurgia na minha cabeça perfeita. E não tem nenhuma artéria com problema na minha cabeça. E a minha cabeça não foi aberta, não usei dreno, não usei nada. O meu Deus me trouxe de volta. Então assim, é muita coisa, o mistério de Deus é muito forte. Muita coisa aconteceu enquanto eu estava em coma, muita coisa. Mas Deus estava lá o tempo todo comigo. E ouvi a oração da minha filha, que orou no dia do meu aniversário, e foi feito enquanto eu estava na UTI. E a minha filha dizia, Jesus, tira minha mãe desse hospital. Ela já tomou muito remedinho, ela dizia. E eu disse, filha, está ali ela. Levita do Senhor, Deus levantou. Linda. Ela, guerreira de oração, minha filha. Eu disse para ela, depois que eu voltei, filha, tá vendo como Deus ouve a tua oração? Deus ouve a oração das crianças. E ela é de oração mesmo, de guerra. Ela ora e diz assim, Jesus derrete o inimigo. A minha filha já está sendo ensinada a não fazer oração comum. A oração dela é de autoridade para a glória de Deus. Irmãos, eu só tenho que agradecer muito, 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 muito a Deus e a vocês. O que Deus fez na minha vida não tem explicação humana. Mas para dizer que ainda existe milagre. Que Deus faz milagre. E aí você diz assim, poxa, mas você passou por tudo isso. Deus me deu a oportunidade de viver milagre. Se você está passando por uma notícia ruim, uma causa que só Deus pode fazer, Deus está te dando a oportunidade de viver milagre. Entenda isso. Viva o seu processo e você vai experimentar o propósito de Deus completo na sua vida. Eu preciso agradecer muito
a minha bispa Luciana, essa guerreira. Eu tenho aqui também Eliane Nery Dias, está por aí pelo meio da igreja, está ali, ó. Também minha discípula, na época que eu discipulei a bispa Luciana, ela é da Chama Church. Tem gente de todo o ministério aqui, glória a Deus, porque é a noiva de Cristo. E ela entendeu a minha guerra espiritual e ela foi para cima. Todo mundo diz é doida, é doida, é doida, mas esses doidos que Deus usa, né? Loucura de Deus, loucura espiritual, porque se fosse falar para outro tipo de crente, dizer, meu irmão, ora por mim que eu estou numa batalha, a pessoa ia ficar só olhando para mim. Mas ela entendeu a guerra espiritual que eu estava. E a minha mãe, meu pai, minha mãe gritava na frente do hospital, pedindo, Deus, não leva a minha filha. E me trouxe de volta, mãe. Eu estou de volta. Minha irmã, é muita gente para agradecer. A todos vocês, pastores, bispos de todos os ministérios em Manaus, fora de Manaus, fora do Brasil. Essa festa aqui é para Deus, não é para a pastora Joyce, é para o Senhor. O culto de gratidão a Deus pela minha vida. Tudo que foi feito aqui, ó, essa salinha aqui para... Temos aqui o André, que está filmando. É o homem do vídeo aqui do Amazonas, da região norte, é o melhor de todos. Se você quer fazer um trabalho de vídeo para sua empresa, chame esse homem, que esse daí é o top. Deus manda logo as coisas de excelência. Ele manda logo o melhor. E o Lucas, ele entrou nesse desafio de estar filmando todo esse culto que nós vamos lançar no YouTube para a glória de Deus, para todo mundo ver o que Deus faz, que não existe morte. Quando Deus quer trazer a vida, a morte Ele vence. O bolo, meus irmãos, até isso, ó, bolo, balão, cartaz e tanta coisa. Irmã Patrícia da panificadora Giovana aqui do Riacho Doce. Vocês precisam abençoar também a vida dessas pessoas, porque até isso, ó, bolo, a sopa que está sendo preparada para toda a igreja, uma sopa abençoada, está sendo preparada para vocês com muito amor. Tudo vindo do céu, tudo recurso de Deus. Então eu quero dizer muito, muito obrigada. Talvez depois eu vá falar outras partes do testemunho que talvez eu vá lembrar depois, mas principalmente essa é a parte principal. Então Deus tem um poder de ressuscitar morto. Deus tem um poder de alguém que estava com morte encefálica fazer o cérebro voltar a funcionar. Amém? E não é possível que você, ouvindo um testemunho desse, quem não entregou sua vida a Jesus, não entregue agora. Se fosse você, eu sairia correndo, desesperado daí do meu banco. E se você já aceitou Jesus, mas acha que a sua vida precisa ter uma reviravolta, um sacode de Deus, uma mudança, corre também, porque é o tempo. A noiva de Cristo se prepara para o grande dia do arrebatamento. Chegando ao final desse momento tão especial, marcante na nossa vida, eu quero fazer aqui agradecimento. Depois nós vamos chamar a pastora Luciana, porque nós vamos encerrar com o louvor que nós cantamos toda quinta-feira aqui com o ministério da campanha de quinta-feira, que é Deus vai fazer coisas novas. Aleluia. Meus amados, mas eu quero agradecer a esse Deus tão bom, tão maravilhoso, por todos vocês terem ficado vestidos de pano de saco. Propósito, todas as noites e às vezes durante o dia também, na porta do 28 e depois do João Lúcio, clamando a Deus. Eu quero agradecer todos os nossos dirigentes que em nenhum dia eles deixaram de estar conosco.
todos os dias estavam conosco nos apoiando. Aos irmãos dos tempos sede, às enfermeiras que Deus levantou, como a nossa irmã Iranete, que eu acho que ela não pôde estar aqui, mas ela é do nosso núcleo. Ela é lá da área 116, pastor Orlando, pastora Sônia. Aquela mulher, ela foi usada por Deus de uma forma muito tremenda. Porque, queridos, quando a nossa filha saiu do 28 e foi para o João Lúcio, ela estava em coma, entubada, entendeu? E foi abandonada na sala de trauma a noite todinha. Agora imagina você chegar pela manhã para pegar um boletim médico, procurar o neuro, e aí vai falar com o neuro, e o neuro diz assim: olha, eu não tenho nada a lhe falar, porque ela é uma paciente que chegou aqui de madrugada, eu não avaliei, não tenho nada para lhe falar. Tudo bem, mas eu fiquei incomodado, irmãos, e aí eu fiquei procurando ela, porque ela não estava na UTI, ela estava na sala de trauma, abandonada, jogada, como se assim, deixa aí, porque de manhã ela deve estar morta, e a gente avisa os familiares. E aí eu fui até uma enfermeira, e eu procurei, fiquei olhando. Quando eu olhei para a maca, tinha uma cortina, eu abri assim, eu pedi da enfermeira licença, e eu vi os pés dela. Eu disse: enfermeira, essa é minha filha. Quando eu vi, queridos, sem nenhum amparado naquela sala, sem nenhum cuidado, sem nada, aí lhe falta força. Eu disse: meu Deus, ela não vai aguentar. Eu não sei porque ela ainda está viva. Eu fui bem pertinho para ver se ela estava respirando. Eu retornei dali, parece que eu não estava pisando no chão, e dizendo: Deus, o que vai acontecer agora? Meus amados, quando eu abro a porta da sala de trauma, e eu ia morto também, aparece essa mulher de Deus, a enfermeira Iranete, e ela diz assim: o senhor que é o pastor Onésimo? Eu disse: sou eu, sim senhora. Vem cá comigo aqui. Eu sei a situação da sua filha, ela foi jogada aqui. O 28 mandou para cá para não assinar o atestado de óbito dela lá, porque lá ela estava morta. E ela disse assim: fique tranquilo. Eu disse: mas como que eu vou ficar tranquilo? Minha filha está morta aí. Fique tranquilo, eu vou colocar sua filha na UTI. Ela não morreu. Eu disse: senhora, vai colocar, mas não tem vaga. Eu sei que não tem, mas eu vou colocar. Vá para casa tranquilo, pega o meu telefone, daqui a pouco eu ligo para o senhor. Olha como Deus faz, irmãos. Eu saí dali dizendo: meu Deus, está nas tuas mãos. E daqui a pouco ela liga para mim, queridos, e diz assim: a sua filha já está na UTI. Tinha 5 pessoas na frente dela. Eu passei, briguei com o diretor da UTI, discuti com ele, falei que era minha irmã, e ele autorizou, porque só tinha um leito na UTI, e ela está lá. Então aconteceu tudo isso, meus amados. Teve horas que a gente, tanto no 28 quanto no João Lúcio, que a gente diz assim: acabou. Está aí os irmãos que... eu sou mole para chorar, mas tem hora que eu sou meio duro. Mas teve aquele momento lá que acabou. Quando todo mundo disse: acabou. Aí eu não falei nada para minha esposa, para não ver o desespero dela. Eu virei as costas. Eu já fui pranteando por rumo do meu carro. Cheguei lá, joguei minhas mãos em cima da capota e caí os prantos. E eles perceberam e saíram atrás de mim e me sustentaram. Mas depois vem logo uma palavra e diz assim: não, peraí, não acabou ainda não, parece que ainda tem.
Parece que ainda tem esperança. E Deus trabalhou, queridos. 39 dias, jejum, oração, pano de saco. Deus mudou o decreto. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Eu venho falando isso há tempos. O prazer de Deus, o desejo de Deus, sabe qual era? Era realmente levá-la a nossa filha. Você sabe por que Deus devolveu ela para a terra? Por que Deus devolveu para nós? Por que Deus devolveu para a igreja? Para acontecer esse momento aqui. E para este momento se transformar num momento grande. Aleluia. Porque o nome do Senhor está sendo glorificado nesta hora. Não somente pelos que estão aqui, mas aqueles que estão vendo, ouvindo lá fora, aleluia. Esse testemunho vai rodar o estado do Amazonas, do Brasil, a terra inteira. E as pessoas vão dizer assim: ainda há esperança, mesmo para aquele que está morto, aleluia. Mesmo para aquele que foi decretado a morte, que foi decretado tudo. Mas o Senhor diz: eu sou o dono da vida. A última palavra não é do juiz, não é do advogado, não é do médico, não é do homem. A última palavra pertence ao Senhor dos exércitos. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Tudo de bom, Senhor, Tu mereces. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus.